Opa, salve aí, beleza? Bom, é, eu tô aqui hoje para compartilhar um pouco do que eu acho que seja a minha tier list das unidades aí do Castle Duels. O Castle Duels, para quem não sabe, ele é um jogo novo, relativamente novo, da My Games, que é a mesma desenvolvedora do Rush Royale, que é um outro jogo que também tem bastante público. Esse é um jogo um pouco diferente, né? Ele se trata de um Merge Arena, né? É, aí essa semana, acho que dia 28 ou dia 29, sei lá, teve uma última atualização. O jogo teve até uma remodelagem visual, assim, de alguns elementos. Esses próprios retratos aqui das unidades que eu tô trazendo aqui é o último esse que saiu. E aí E aí acabei pensando em montar essa lista das unidades, do que eu acho que seja mais forte, do que eu acho que seja mais fraco, explicar um pouquinho e pensei em compartilhar daí isso aí de alguma forma. Primeiramente, então, dizendo que para montar essa lista eu estou levando em consideração, obviamente, a minha experiência pessoal no jogo, né? O que eu tenho visto que tem dado certo, não só para mim, mas também para meus adversários, etc. Mas principalmente também o que eu vejo que os caras do top ranking do jogo estão executando mais nos decks deles, entendeu? Eu fico ali acompanhando com frequência pelo placar ali do jogo, é, justamente porque eu gosto de ter essa noção, né, de saber o que tá forte, o que não tá. Então acho que eu posso compartilhar um pouco isso com quem tá começando, talvez, e ainda tá mais conhecendo as unidades, assim. Talvez ajude aí a pelo menos ter uma noção, é, enfim, do que vale o par das suas cartas, né? Então já fica óbvio aí, né, que alguém pode discordar de mim e fica à vontade para isso. Aí minha ideia é só contribuir com a minha perspectiva mesmo e não tenho a pretensão aí de ser dono da verdade e tal. Quem quiser pode chamar ali para trocar ideia, colocar sua contribuição aí no comentário, sei lá, enfim. Só para dizer mesmo aí que é só a minha opinião do que eu vejo aí, né? Então, dito isso, falando aí da parte diretamente aí do ranking aqui da lista, né, do tier, vocês vão ver que essa lista ela tá organizada aqui de S até D. Eu vou começar falando o que eu interpreto aqui por cada um desses níveis, assim, por assim dizer, né? E aí depois lá no final eu vou comentar um pouco do que eu acho, na minha visão, na minha percepção, de como que você pode utilizar os seus recursos para upar as suas cartas, né? Levando em consideração esse ranking aqui que eu vou montar, beleza? Então, dito isso, ranking S são as unidades roubadas do jogo, são quebradas, são as unidades mais fortes realmente, né, cara? São aquelas unidades que você vai usar quase sempre, sempre que você quiser rushar troféu, você vai usar elas. Vai ser muito difícil elas saírem do seu deck ali, enfim, porque são unidades realmente muito acima das demais. São as unidades de Tier S. As unidades de Tier A são unidades que são ótimas também, são muito fortes, mas que não chegam a ser roubadas ou quebradas no nível das Tier S. Mas você vai usar elas sempre até conseguir adquirir as do Tier S, porque geralmente as do Tier S tendem a ser mais difíceis de você conseguir, geralmente é por evento e tal. Então isso é um pouco mais restrito. Então você vai usar ela sempre até conseguir substituir pelo Tier S, mas também são cartas muito boas. As cartas do Tier B são cartas ok. Elas não são cartas podres, por assim dizer, mas também não são unidades ótimas ou boas assim demais. Você vai dar preferencialmente, assim, você vai usar elas na composição dos decks da semana ali, levando em consideração aquela benção semanal. Pra quem não sabe, toda semana ali tem aquela questão da benção que dá um power up para determinada facção.
E aí as cartas aqui que a gente colocar no Tier B são cartas que você vai usar para compor deck nesse cenário aí, entendeu? Não são cartas desprezíveis, são cartas que você pode encaixar determinadas ali delas na composição do seu deck nesse cenário, beleza? Tier C são cartas que tu vai usar no início, para quem está começando a conta, vai usar ela para upar, para quem não tem ainda as unidades mais fortes, mas são cartas que assim que possível você vai substituir pelas unidades que estão nos tiers acima. Elas, são unidades que dá para você ir rushando, digamos assim, um pouco ali no início, mas você vai ter que trocar em algum momento, beleza? E as unidades do Tier D são as unidades que, enfim, você só vão compor ali a tua coleção. Não tem muito o que considerar em relação a elas, beleza? Então é isso. Então eu vou começar aqui pelas cartas comuns. As cartas comuns não tem muito o que dizer. São todas Tier D. A única coisa que eu ressaltaria, as duas únicas cartas que eu ressaltaria aqui das comuns são a Arqueira, porque ela tem 3 casas de padrão de reforço quando você faz a fusão, e é uma coisa que nenhuma outra carta comum tem. E o Lutador, que tem uma habilidade razoável para uma carta do tier comum. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no início, quando você tiver assim, recém feito sua conta, você pode usar essas cartas situacionalmente no seu baralho para ajudar por conta disso, entendeu? Elas são um pouco melhores do que essas outras demais comuns aqui, mas também não tem nada de especial, é isso. Depois, as cartas raras. As cartas raras também não tem nenhum assim que tenha muito de especial o que destacar. Talvez a Engenhoca. Eu acho que seja a única que eu colocaria no ranking C. Por quê? Porque a ultimate dela, ela bufa 6 unidades, o que é bastante. Tipo, se você for disputar potencialmente lá na última vida com o adversário, é bem provável que você tenha ela e mais 6 unidades no Tier Super, e aí ela usa Ultimate, ela dá bastante dano para as unidades, então... E ela tem 3 casas no padrão de reforço também, né? Então, eu acho que ela é a única que daria para dizer que ela é Tier C. As outras todas raras também eu colocaria aqui no Tier D. Aí depois falando das cartas épicas, tá? A Engenheira. A Engenheira eu colocaria no ranking C. Você vai usar ela para puxar ali no início, tentar pegar, upar a liga e tal, e pegar troféus para conseguir as recompensas. Mas assim que possível você vai substituir ela também. Nesse mesmo contexto se encaixa aqui o Cultista, que é uma carta mais de controle, assim, né? Você pode usar ele situacionalmente ali também no início, mas não tem nada de especial. A Fada depois. A Fada eu colocaria ela no Tier B. Por quê? Porque ela tem uma Ultimate que é ok. E ela tem 4 casas de padrão de reforço ali, né? E eu acho isso bem forte para uma carta épica. Então eu colocaria ela no Tier B. Eu acho ela uma carta maneira. A mesma coisa com o Ressurgido. Para mim, eu acho que ele é a melhor carta épica, na verdade. Porque a ultimate dele ele tem um taunt que muitas vezes puxa o agro do assassino que pode estar pulando na tua backline e ele puxa para ele de novo e aí ganha um shield zambolado e tanca. E aí às vezes salva bastante o round isso. E o padrão de reforço dele é ok. É 3 pro lado, é ok, não é ruim. Então eu acho que ele é a melhor carta épica do jogo, na verdade. O Electron, eu colocarei ele no C também. Ele tem uma habilidade que é interessante até, de controle.
Mas eu acho ele uma carta, assim, o padrão de reforço dele, que é 3 reto pra baixo, é muito ruim, assim, na minha opinião. É muito difícil você tirar o valor inteiro dele. Embora seja muito difícil também você perder 100% do valor, é muito difícil você tirar 100%, assim, então eu não gosto muito disso, então eu colocaria ele no Tier C também. Dá pra você usar no início ali pra ajudar um pouco no tanque, um pouco no controle do board, mas logo que possível eu substituiria. O Golem. O Golem é uma carta interessante também. Eu colocaria ele no Tier B também, aqui junto com as outras. Pra mim, ele tá nesse mesmo nível das épicas Fada e Ressurgido. Ela é uma carta ok. Ele é uma frontline de controle, ele dá stun nos inimigos. Eu acho interessante, então é isso. Eu colocaria ele aqui no Tier B. Acho que ele é uma carta ok. A Fênix. Eu acho que ela já foi meio nerfada assim no jogo, então eu colocaria ela no C, assim, não acho que ela é um dano muito confiável, assim, acho que ela às vezes demora, assim, a ultimate dela tem uma animação, e aí demora às vezes para burstar os inimigos, assim, eu não acho ela uma fonte de dano muito confiável, então, na minha opinião, eu acho que tem alguma galera que talvez colocasse ela no tier B aqui, imagino, mas eu não acho isso. O vampiro. O vampiro eu coloco no tier B. Acho que muita gente não faria isso, mas eu acho ele uma carta ok. Eu acho que ele tem aquele reforço de batalha que dá choque nos inimigos, que tira o dano da backline. Eu acho que é uma forma bem confiável ele dele aplicar o choque na backline. E tira 30% do dano. Às vezes quando o cara tem um magma e tem alguma outra carta ali bolada assim na backline, o vampiro pula, ele tira muito dano. Então eu coloco. E ele tem um padrão de reforço também que é ok, é razoável, é bem fácil de aplicar e ajuda bastante a limpar o board, na minha opinião. Limpar o board das pedras ali, né? Então, na minha opinião, o vampiro é tier B. Eu gosto. É uma peça que eu gosto, particularmente, né? O Swamp Lord aqui, o Senhor do Pântano. Eu acho que ele foi uma carta também que já levou muito nerf. Eu colocaria ele no Tier C. Acho que talvez algumas pessoas pudessem colocar ele no Tier B. Mas eu acho que a ultimate dele, ele demora um pouco pra castar, assim. E também não é uma fonte de regen assim, muito confiável, na minha opinião. Assim. Acho que tem outras peças que garantem isso de uma forma melhor e mais fácil, assim. E aí com isso dá pra você botar uma frontline mais bolada, assim, na minha opinião. Então, é isso, colocaria ele no tier C. A última época, o Zeus, também, tier C. Uma peça que tem só 2 casas de padrão de reforço. Isso pra mim é muito ruim, assim. Acho que é muito fraco para uma carta épica, tem que ter pelo menos 3. A habilidade dele até dá dano. Antes tinha um reforço que dava stun, né, nos inimigos, o que era bem forte, mas agora não tem mais. Só tem de recarga e não acho que seja muito boa. O dano dele não é muito confiável também. Então, acho que é isso, tier C. Aí chegamos nas unidades lendárias, as principais unidades do jogo. A começar, eu separei pelas unidades de evento, que são unidades exclusivas de evento e só por isso, como já é padrão também nos outros jogos da My Games, são unidades muito acima das demais. Então nisso, desculpa, você pode considerar a nova unidade que saiu agora essa semana, a Banshee, no evento de Halloween, Tier S, com certeza, roubadíssima. Ela é uma unidade que ganha dano conforme as unidades morrem no board. Se não tiver um assassino que pule na backline e mate ela, ela ganha 100% dos duelos no final do jogo. 100%. E aí ela tem um reforço de batalha também que é muito forte, que dá fear nos inimigos. Roubado, Tier S, não tenho o que comentar. Ó, peça ótima. Segunda peça lendária, Cowboy, também, não tenho o que comentar. Tier S,
roubado. Ele tem uma habilidade que ele joga uma corda e pesca uma peça da backline do inimigo, dá um dano absurdo ainda e dá stun em área ainda em toda a frontline do cara com a peça que ele acabou de puxar. Então ele dá dano, ele tem acesso à backline, ele tem controle no bot, tipo, uma peça completa, assim, né? Ele tem muita vida também, então ele tanca bastante. Então, uma peça tier S, roubada, usa sempre, não tem o que falar. A Tinker, que é a engenhosa, eu acho, né? Em português. Tier S também, muito forte, dá muito dano, 4 casas de padrão de reforço, ajuda muito a limpar pedra, muito forte, é um dano muito confiável e ainda dá dano, tipo, quando os assassinos pulam nela e matam ela, às vezes você tem uma Tinker 3 que já dá pra dar IK nos assassinos inimigos, dependendo ali se ele já tomou um pouco de dano, não IK, né, mas se ele já tomou um pouco de dano. Às vezes a Tinker 3, naquela habilidade dela, na passiva, né? De quando ela morre, ela explode. Ela já mata um assassino inimigo, então muito forte. Também de evento, nessas 3 cartas aqui são de evento, muito roubadas. Tira essas 3. Essa é uma fonte de dano, né? Esse aqui mais um lutador, assim, uma frontline de controle, como eu falei, de dano, de acesso a backline, de tudo. E ela também é uma backline de dano também, né? Dragãozinho, a última carta de evento. Acho que não tá no mesmo nível das 3 demais aqui. Ele é uma carta ok, assim, dá um dano razoável. Você vai usar se você tiver, óbvio. Mas não é a melhor carta dos eventos aqui, com certeza, né? Talvez se ele tiver buff, ele tem algumas. A habilidade dele é interessante, porque ele queima toda a backline e tal, mas talvez por números assim ele esteja um pouco fraco nesse momento e por isso ele tá no tier A. Precisaria talvez de um buff para ir pro tier S e ele ficar roubado de novo. Bom, depois aqui a primeira carta normal, por assim dizer, né? Que não seja de evento, carta lendária, que é a Angélica. Eu coloco ela no tier B. Ela é uma carta razoável, ok, mas que você também não vai dar muita atenção. Você vai usar ela quando for para compor ali o baralho, mas nada de muito especial também. A habilidade dela é ok, ela tem 4 casas de padrão de reforço que ajudam bastante a limpar as pedras no board. Isso é um ponto bastante positivo para ela quando você for dar preferência aí na escolha das unidades na composição do seu deck da semana. Ela ajuda bastante a limpar o board. Mas é isso, nada de muito especial além disso. O Beagle depois, eu colocaria ele no tier A. Acho que ele é uma unidade muito boa, principalmente no início do jogo, para quem está nas ligas mais baixas. Ele tem um spike no board muito forte quando você fecha ele tier 3 ali, né? Que ele passa a ter acesso à habilidade que se você fecha ele cedo, é quase uma certeza de vitória. Tipo, o cara pode ter às vezes o adversário 2 peças do tier 3 que ele consegue vencer sozinho, porque ele realmente nesse contexto, assim, ele é bem forte. Claro que ele não se compara às unidades do Tier S, você vai trocar quando você tiver. Depois a gente vai colocar mais algumas outras aqui no Tier S, né? Mas, na minha opinião, ele é uma carta que se encaixa aqui no Tier A. O Armoeiro, depois. Pra mim, Tier B também. Nada de especial. Ele ajuda ali um pouco no controle. Ele tem aquele reforço também que dá choque. E aí, às vezes, quando ele ulta, se ele conseguir ultar 2 vezes com esse reforço, assim, é certo que ele vai aplicar na backline do cara, mas também assim, não é uma coisa muito confiável, né? Ultar 2 vezes e tal. Enfim, pra mim, Tier B, Armoeiro. A Barda, Tier B também. Assim, só não coloco ela no Tier C, porque realmente as lendárias nesse jogo são muito melhores do que as outras unidades. Mas assim, ela é uma unidade, na minha opinião, bem fraca. Assim, a Fada
talvez seja quase melhor do que ela, assim, né? E é uma unidade épica, então uma Barda pra mim é uma unidade que é tier B, mas assim, quase indo por tier C aqui, sabe? O Ladrão de Almas. Ele é uma frontline. Eu tô usando ele agora, mas eu coloco ele também como tier B. Eu acho que ele já levou vários nerfs aí e tal. Se ele levasse um buff aí que ajudasse, talvez ele pudesse vir aqui pro tier A. Mas nesse momento eu deixo ele aqui também no tier B. É, ele com aquele reforço dele ganhar o shield, ele até faz um frontline melhor, mas eu acho que tem outras unidades que fazem essa função melhor do que ele. É isso. A Chapeuzinho. Tier A, com certeza, uma ótima unidade. Ela dá um dano considerável. Os lobos dela tancam muito dano no board. É outra unidade que, assim como o Peagle, quem costuma fechar cedo, assim, na partida, costuma controlar o early game, porque ela tem o alcance do board inteiro, então ela não caminha para bater, né? Isso é uma coisa importante no início do jogo ali, pelo menos no primeiro, no segundo round, talvez. E os lobos depois eles criam muito corpo no board, né? Eles criam, tipo, ela fica lutando, é uma ótima peça, assim, vale bastante usar assim, nas ligas mais baixas, até nas ligas intermediárias, assim, nos rankings mais altos ela não costuma ser a peça mais usada, assim, né? Pelo menos eu digo assim, no top 100 ali, né? Pelo que eu acompanho. Mas, dito isso, assim, do que eu vejo do jogo, ela é uma ótima peça. O Barba, cara, o Barba pra mim é tier S, pra mim ele é o melhor tanque do jogo, pra mim ele faz uma frontline absurda, assim, é, tipo assim, cara, um Barba 40 é muito difícil de matar, entendeu? Ele tem muita vida, ele tanca muito dano, pra mim ele é o melhor tanque, eu acho, assim, frontline, tanquezão mesmo, assim, bolado, assim, parrudo, eu acho que ele é o melhor, assim, na minha opinião, sabe? É, então é isso, pra mim ele é tier S. Espantalho, tier B, tá quase no mesmo patamar aqui da Barda, quase caindo eu acho por tier C. Acho que ele é bem fraco, mas é isso, você usa ele aí dependendo da benção da semana, você utiliza ele pra se valer disso, tá? O Magma, cara, o Magma ele é um carry bolado. Ele muito possivelmente semana passada estaria no tier S pra mim, mas eu vou colocar ele no tier A essa semana. Por quê? Eu acho que com o último nerf que ele levou e com a chegada da Banshee, eu acho que ele perde um pouco de prioridade, assim como o carry, sabe? Porque a Banshee ela dá muito dano, que nem ele, e ela eu não sei, eu acho que ela é uma forma mais confiável de fazer isso. Eu acho que ela faz isso de uma forma melhor do que ele. E eu acho que o último nerf aí foi pesado também no regen que ele tinha, né? E eu acho que enfraqueceu bastante ele naqueles cenários assim de um V1, um V2, um V3, às vezes, que ele conseguia fazer, ele não consegue fazer mais agora, né? É difícil, assim, eu acho que o regen dele ficou bem baixo. Mas ele continua sendo uma ótima peça que dá um dano muito considerável. Na benção dessa semana ele é essencial, assim, né? O Shiba pra mim é tirar. Um ótimo assassino também. Os reforços de batalha dele, os dois, pra mim são muito bons, eu acho. É muito, ele é muito certo assim o dano dele na partida. O acesso dele à backline é muito garantido assim também, né? Acho que ele tem um bom padrão ali de reforço de batalha para um assassino e é isso. Acho que para mim não tem o que considerar, é uma ótima peça. Tirar. O ceifador é a mesma coisa que o Shiba, só que um pouco mais. Tier S. Assim, muito forte. Dá controle de grupo no board inteiro, praticamente, se ele estiver bem posicionado. Se você conseguir fazer um Reaper bem posicionado, ele dá o ultimate no board todo, muito forte.
Assim, eu acho que é a peça queridinha, assim, de todo mundo aí, que dos tiers altos, é o ceifador presente. Todo mundo que tem, usa, não tem. Se você tiver, coloca no deck, não tira mais, usa pra sempre. É basicamente isso. O sapo. O sapo, eu colocaria ele no tier A. Eu acho que ele é um ótimo suporte. Talvez quase indo por tier B, mas eu ainda vou colocar ele no tier A. Acho que ele tem 4 casas de padrão de reforço. É, é bom. Ajuda a limpar pedra. Ele tem uma ultimate que é muito boa, que ele geralmente caça na backline do cara e deixa o carry do cara dormindo às vezes 4 segundos, é muito tempo. Ajuda muito. E, e também dá um dano considerável, assim, acho que ele tem um bom controle, assim, um bom... Ele é uma boa peça, na minha opinião, assim, acho que o jogo carece de muitos suportes bons e talvez ele seja o melhor, assim, no momento. Haja visto, claro, a mudança que teve aqui no na árvore aqui, né? No coisa na última. No Guardião do Pântano na última atualização. Que ele tava fazendo o papel de suporte, ele é para ser um tanque, né? E ele tava fazendo o papel de suporte healer, praticamente, porque ele tava healando muito. E aí ele meio que voltou agora a ser um tanque. É... Então por isso que eu acho que o Sapo agora voltou a ser o melhor suporte do jogo. Então, já aproveitando e falando aqui do Guardião, pra mim, ele é tier A também, ó, ainda como frontline, mesmo tendo essa mudança aí, né, que antes ele estava sendo usado um pouco meio que como suporte. Eu acho que ainda assim ele é uma ótima peça, ele continua sendo uma frontline parrudo. E é isso, segura muito dano durante a partida, tem um padrão de reforço ok, que ajuda bastante também a limpar o board. É isso, pra mim ele é tier A. E a bruxa, que é por último, né? Também uma carta nova que saiu nessa última atualização. Eu não vi muito ainda da bruxa. Eu vou colocar ela como tier B. Ela é um suporte que ela tem uma habilidade de tirar a frontline do cara e botar para trás, né? O que isso significa na prática é ter acesso à backline do cara, porque aí a sua frontline vai avançar e vai ir direto de encontro à backline do cara, né? Mas eu acho que os assassinos do jogo já fazem isso de uma maneira melhor até, né? O ceifador faz isso de uma maneira muito melhor. O Shiba faz isso de uma maneira melhor. Então não sei assim se tem. Não sei, talvez seja ainda um pouco aí de precipitação minha. Pode ser que talvez o pessoal encontre uma melhor forma de jogar com ela e ela acabe vindo parar, inclusive até no Tier S ou no Tier A, enfim. Mas eu, por enquanto, colocaria ela no Tier B, assim. Acho que ainda não vi muito esse jogo dela. E aí é isso. Aí para mim, esse aqui é o ranking dessas unidades para mim. Acho que está bem distribuído. As unidades raras e comuns realmente são bem mais fracas. As unidades lendárias nesse jogo realmente são bem mais fortes. As unidades de evento realmente são ainda mais fortes. São as unidades mais roubadas do jogo. Sempre que você puder, dê atenção a fazer os eventos para conseguir o máximo de ficha, para conseguir tentar buscar essas unidades o máximo que conseguir, upar elas, enfim, porque são as melhores unidades no momento realmente, e eu não vejo uma tendência disso ser diferente em algum outro cenário, haja visto os outros jogos dessa mesma desenvolvedora e como que eles funcionam. Acho que as unidades de evento continuarão sendo as mais fortes. E como eu falei, como que eu acho que seja a melhor forma de usar os recursos para upar as unidades, levando em consideração esses níveis aqui e os recursos que no jogo são relativamente escassos. O que eu acho que vale a pena? As unidades de Tier S você vai upar sempre. Todo recurso que você tiver, assim que você conseguir uma unidade dessas e tiver recurso, você vai sempre fazer. Você vai direcionar todos os seus esforços para upar elas. Ponto. São as melhores unidades do jogo, você vai usá-las sempre. Você vai consumir todo o recurso necessário para upar elas. Fato.
As unidades de Tier A, eu acho que quando, quando que eu acho que vale a pena, na verdade, upar uma unidade de Tier A? Por exemplo, eu tô lá na liga, sei lá, eu tô com meus 4.000 e poucos troféus, 5.000 troféus. Eu não tenho as unidades de Tier S, nenhuma delas. E eu quero colocar uma Chapeuzinho ou Magma mesmo, no nível 9, por exemplo. Eu acho que é válido, porque eles vão te ajudar bem a continuar subindo. São unidades muito boas. Quando tiver rotação ali de bênção da semana, eles podem voltar para o teu baralho, né? Levando assim em consideração que, claro, a partir do momento que você conseguir uma carta, por exemplo, uma Banshee ou uma Tinker, você vai substituir pelo Magma, por exemplo, né? Sei lá. Mas enfim, acho que vale a pena investir alguns recursos nas unidades de Tier A, mas levando em consideração isso, você vai sempre focar em upar o máximo as unidades de Tier S, porque são as unidades mais fortes. As unidades de Tier B, você não vai upar elas. Em que cenário que talvez seja minimamente válido upar? Quando você talvez ali, sei lá, meu, tem uma bênção da semana muito específica que, sei lá, você quer rushar troféu naquela semana, talvez porque tem guerra do clã e você quer pegar lá um multiplicador, né? Pra isso tem que pegar os troféus na liga, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí você tem um pouco de recurso sobrando e não tem nenhuma peça Tier S pra upar, as, tá meio emperrado ali, né? O upgrade do teu baralho. Talvez aí valeria a pena. Mas, fora isso, eu acho que são cartas que você, via de regra, vai desfazer para virar recurso para upar as cartas de Tier S, entendeu? Quando você tirar uma Angélica, você vai possivelmente desfazer ela para virar esfera para upar alguma coisa aqui, entendeu? É, é o mais lógico. Então é isso. Se for alguma coisa muito específica ali daquela semana, você tenta é, é, assim, se for algo razoável, assim, mas assim, bem ponderável, assim, em casos muito específicos para você investir alguma coisa para upar uma carta aqui do Tier B. Fora isso, não gasta. Isso eu tô falando das lendárias, né? As épicas, você vai gastar gold ali, aí você vai ter que ponderar se vale a pena subir ali o seu bônus de batalha ou não. É, acho que é um pouco disso, assim, essa é a minha percepção do que eu acho que tá mais forte nesse momento, de como que eu investiria os meus recursos para upar é, esse baralho a partir disso. É isso. Se alguém tiver alguma opinião contrária aí, como eu falei, fica à vontade, é muito bem-vinda. Tamo junto. É isso aí, valeu.